gostaria de agradecer pelo convite, né? Vou estar apresentando aqui alguns casos e já gostaria também de agradecer os convidados, doutores Raul Viana, doutor Rodrigo Meirelles, doutor Luiz Roisman e a doutora Vanessa Roberger, ela é patologista aqui do CEDAP de Joinville, ela também vai participar. Então, eu já vou mostrar os casos e já vamos discutindo conforme a gente vai apresentando. Aqui. Vocês estão me ouvindo e a tela está aparecendo aí? Sim, tá ótimo. Ok. Tá sim. Então, beleza. Tudo certo, Fábio. Joia. Primeiro caso é uma paciente de 55 anos, do sexo feminino, que veio com uma queixa de baixa acuidade visual progressiva há 6 meses. Ela tinha acuidade visual de 20/100 em cada olho, uma reação de inflamatória de segmento anterior, com sinéquias, né? E o fundo de olho, nessa ocasião, era esse que está aí mostrado na tela. Ela tinha um espessamento macular, né? E uma leve vitreite, isso em ambos os olhos, tá? A angioflúor mostrava uma hiperfluorescência progressiva em padrão petaloide na região macular e hiperfluorescência por impregnação do disco óptico, tá? Isso também em ambos os olhos, tá? Bom, essa paciente, ela foi submetida a uma investigação com esses exames que seguem, tá? E foi iniciado o tratamento tópico enquanto ela providenciava os exames. Ela voltou 1 mês depois, e aí é que começa a ficar interessante com essa apresentação aqui. A gente vê aí temporal a mácula, uma lesão de coloração heterogênea, tá? Maior, e também com algumas outras lesões satélites e que acompanham, é uma lesão da coroide, né? Acompanhando também o trajeto das arcadas, tá? No olho direito. Tá? Esse é o aspecto da lesão aí na inferior à direita da autofluorescência. No olho esquerdo, o quadro estava praticamente mantido, com a acuidade visual mantida de 20/100. Tá? Então, eu queria perguntar para os nossos discutidores o que eles acham, qual seria uma hipótese diagnóstica, o que vocês imaginam. Bom dia aí, pessoal. Vou começar aqui, senão eu não vou falar nada, que eu tô com no meio de 2 monstros aí, são, eu digo, ídolos, né? O Raul e o Pira. Então, se eu não falar no começo, eu não falo no final. Bom, começou com um quadro típico de convite bilateral, né? Acho que se a gente fosse... Tinha reação, tinha cinéquia, mas eu gosto de pedir, quando naquele momento não era um quadro de convite, mas se tiver uma reaçãozinha de câmara e você puder considerar uma situação de VIT intermediária também, eu gosto de pedir HTLV, que você que dá o VIT intermediário, pedir para várias pessoas nunca veio positivo, mas enfim, eu acho que é um exame que eu pediria naquele momento. E aqui está com esse aspecto de uma lesão, vamos dizer, ameboide, né? Que, no meu ponto de vista, é bem característico de serpiginosa, só que fora do nervo, né? Que não é contíguo com o nervo, e isso seria bem sugestivo de uma serpiginosa-like, que é muito ligado à tuberculose. Não sei se os colegas têm outra opinião. Essa é a minha opinião também, o aspecto da lesão serpiginosa, e na autofluorescência tem um padrão hipoautofluorescente central e hiper na periferia, que é mais comum na serpiginos-like tuberculose do que na serpiginosa clássica. Então essa também seria a minha primeira hipótese. Raul? Joia. Vou seguir aqui que a gente ainda vai discutindo. Essa paciente, na verdade, ela trouxe nesse dia os exames totalmente normais e o PPD dela é negativo, tá? Mas a tomo de tórax, né, mostrava uma calcificação nodular subapical direita de 5 milímetros, né, sugestiva de complexo primário,
né, com calcificação subcarinal, sugerindo um granuloma pulmonar subapical à direita. Bom, aí foi principalmente o papel do pneumologista que foi importante nessa situação, porque aí eu liguei, discuti com ele amplamente o quadro da paciente, né? E aí, mesmo com o PPD negativo, porque a gente sabe que nos pacientes com tuberculose, mais ou menos 10 a 15% tem o PPD negativo. A maioria deles é por uma imunodepressão, mas mesmo em pacientes que são imunocompetentes, você pode ter o PPD negativo. O pneumologista achou que o aspecto da tomografia era muito sugestivo de TB realmente, tá? E foi iniciado o tratamento específico para tuberculose com prednisona oral. E ela já iniciou o tratamento, voltou 30 dias depois com uma melhora parcial, cuidado visual de 20/60 no olho direito, 20/40 no olho esquerdo, tá? E o fundo de olho, ela ainda tinha edema macular no olho direito, tá? O olho esquerdo já não tinha evidência de edema macular, ainda tinha um pouquinho de células no vítreo. Ela estava com a medicação do corticoide em uso irregular. Ela começou a ter um pouquinho de efeito colateral, tal. Foi reorientada a manter essa medicação, tá? E aí ela voltou 3 meses depois com a acuidade visual de 20/30, tá? As lesões coroidais já cicatrizadas no olho direito, no olho esquerdo também já sem vitreite, tá? E o OCT sem evidência de edema, tá? Então a gente realmente ficou com o diagnóstico final, apesar do PPD negativo, de tuberculose ocular, né? Parabéns para o pessoal que já sabe o aspecto, né? Realmente aquela lesão serpiginoide é muito sugestiva, né? De TB, né? Eu achei interessante esse caso que assim veio como um quadro de uveíte inespecífico, só com edema macular, e depois apareceu aquela lesão bem característica, né? Vocês gostariam de comentar algum outro aspecto do caso, assim? Zé, só duas coisas. O primeiro, complementando o que o Pira falou, da autofluorescência, que você vê que depois ele fica com a borda hipoautofluorescente, né, no final. Então, a autofluorescência também ela serve como um medidor de atividade. Ela é bem hiperalto no começo e depois ela vai ficando hipoalto, principalmente nas bordas que não estão ativas e às vezes ainda existem bordas ativas hiperalto. E só esse negócio do PPD é engraçado. Você vê, foi PPD negativo, a gente ficaria muito... iria muito contra o diagnóstico, mas às vezes o PPD eu tenho pedido cada vez mais o IGRA. Eu sei que o Dr. Raul é fã do IGRA também, ou do quantiferon TB, enfim. Porque o PPD engana muito, quando é 0 engana, se viesse 6 enganava, que você não sabe se é reator forte, se não é, se trata, se não trata. Fora que isso depende da reguinha do cara ali também na hora de medir. Então, para ir de 8 para 10 é a visão do cara ali, do que ele acha, onde ele acha que termina a duração. Então, eu tenho pedido cada vez mais a sorologia. O IGRA, né? Eu queria comentar, vocês estão ouvindo? É porque eu estava mudo. Vocês estão ouvindo agora? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Eu achei também, eu concordo com todos vocês. Isso é um caso clássico de serpidinous-like, tuberculose. Agora, o que acontece é o seguinte: o espectro dessa serpidinous-like ele tá variando muito. Nós estamos publicando agora no International Journal of Retina in Vitro algumas variações de tuberculose-like, por exemplo, como uma serpiginosa macular isolada unilateral e que era por tuberculose. O que a gente pensa é o seguinte, e não é só um pensamento meu, longe disso, qualquer caso de serpiginosa no Brasil, em países endêmicos para tuberculose, você deve rule out o diagnóstico de tuberculose. A serpiginose idiopática ela tem características muito interessantes. Por exemplo, dificilmente você encontra celularidade vítrea e é frequente você encontrar celularidade vítrea na tuberculose-like da
serpiginous-like tuberculose, entendeu? Normalmente, ela é bilateral, a serpiginous relacionada com a tuberculose, entendeu? Então, sempre ficar de olho que em países endêmicos, a serpiginosa ela pode dar um golpe na gente. Até porque o tratamento da serpiginosa clássica, ela é uma das poucas doenças da oftalmologia e que a primeira opção absoluta é imunossupressão, porque ela vai progredir. E se você não fizer imunossupressão, você vai perder o olho, né? Normalmente, quando você começa o tratamento da serpiginous-like pela tuberculose, você consegue um resultado após 3 semanas. A fisiopatologia disso é muito difícil. Já tem os autores achando que só você tratar a serpiginous por tuberculose, depois de 3 semanas você já consegue ver um resultado de cicatrização. Entendeu? Um outro aspecto que eu queria colocar é que o PPD ele é muito variável. Você tem que ver qual é a diluição que foi feita do PPD, quem fez a medida do PPD, porque varia muito. É aquilo que o Rosman falou da reguinha. Tem gente que não sabe fazer medida de PPD. Há fatores sistêmicos que alteram o valor do PPD, principalmente se esse paciente tiver feito corticoide antes. Se ele tiver uma tuberculose disseminada, o PPD em 50% dos casos vai ser negativo, não vai ter reação imune, né, de hipersensibilidade 4 para chegar e aumentar esse PPD. O IGRA não. O IGRA tem uma sensibilidade de mais de 90% e uma especificidade de 99%. Então, se vier um IGRA negativo, a chance desse sujeito não ter tuberculose é muito grande. O IGRA é caro, é um exame caro, e imagine qualquer paciente com serpiginosa, independente da forma, independente se é bilateral ou unilateral, você deve excluir o diagnóstico de tuberculose aqui no nosso meio. Entendeu? E um papel maravilhoso que o Luiz Rosman também falou, que é o da autofluorescência nesses pacientes. As lesões, por exemplo, essa que está na foto aí, essa está em vias de cicatrização, porque a cicatrização da serpiginosa ela fica totalmente hipoautofluorescente. E é uma dica muito legal para se você tiver serpiginosa, o melhor exame para você ver se está tendo recidiva, porque a serpiginosa clássica recidiva, se você tiver um tratamento inadequado, é você ver uma hiperautofluorescência na borda de uma lesão hipoautofluorescente. Pode tratar que está tendo uma recidiva, é muito melhor que a angiografia fluoresceínica, é muito melhor que o exame clínico, entendeu? São essas as observações. E só falando que saiu um paper recente, um paper do Iraque, em que eles tinham 50 casos de serpiginous-like, que lá é muito frequente, e todos fizeram o tratamento específico para tuberculose e todos melhoraram. Repara que o edema macular cistoide, após o início do tratamento, é viável, pode acontecer, nesses casos de serpiginosa por tuberculose, né? E responde muito bem a subtenoniana de corticoide. A gente tem uma experiência nisso e responde muito bem. Seria uma reação paralela, inflamatória ao processo de destruição da micobactéria, que se acha que, nesses casos, é uma invasão direta nessas lesões. Você encontra a micobactéria tuberculosa nessas lesões da retina. Isso não é feito como aquela Ehlers-like. Ehlers-like é uma reação de hipersensibilidade relacionada à lembrança do organismo que ele teve contato com a tuberculose. Então, você trata com corticoide, trata com laser. Essa não. Essa você tem que fazer tratamento antituberculose. Era essa minha... Muito obrigado aí pelos comentários. Só um comentário. O paciente fez um raio-x de tórax? Tinha alguma alteração no raio-x de tórax ou ele já foi... Fiz direto para tomo. Eu pedi direto a tomo para ela, tomo de tórax. Porque muitas vezes o raio-x de tórax não poderia não ajudar. Eu tinha só essa curiosidade. A única questão da tomo de tórax é que aumenta muito o risco de câncer de pulmão, né?
eles acreditam que a cada 2.000 tomografias de tórax em homens, você gera um caso de câncer de pulmão, e nas mulheres, a cada 1.000, um caso. Era Isso é só essa consideração. importante. No caso, nesse caso, eu resolvi pedir a tomo por causa já de 6 meses de história, né? E no final acabou sendo importante. Bom, eu vou seguir com os casos, porque nós temos 3 Mas e só lembrando, precisamos só um detalhe da tuberculose, esse caso, se fosse apresentado, ele é, no máximo, presumed ocular tuberculosis, porque o diagnóstico da tuberculose, para você botar tuberculose ocular, você tem que ter biópsia. Então, esse caso, apesar de você ter tido sucesso no tratamento, o diagnóstico de tuberculose ocular no nosso meio, ele é baseado num tripé: história epidemiológica, se tiver alguém tossindo na sua casa por mais de 3 semanas, ou algum companheiro seu que você tem contato, isso é história epidemiológica positiva, PPD maior que 10, ainda é uma coisa mais antiga, e uma lesão no fundo de olho que possa ser caracterizada como uma lesão tuberculosa. Se depois do tratamento essa lesão cicatrizar, você tem um caso de presumed tuberculose. Então, se vocês forem publicar esse caso, entra como tuberculose ocular presumida, para ver se você não tem a biópsia, apesar de todo esse resultado feliz e bem conduzido de vocês. Joia. Bom, o segundo caso é uma paciente de 40 anos, do sexo feminino, que veio com uma queixa de baixa acuidade visual progressiva de longa data. Ela tinha feito uma ampla investigação, inclusive ela chegou a passar com um neurologista que resolveu internar e pulsar, pensando em neuropatia óptica, mas ela decidiu não fazer e veio procurar uma outra opinião. Ela trazia uma carta do cirurgião de refrativa dela, mostrando que em 2009 ela tinha 20/30 em cada olho, antes disso 20/20, tá? E em 2014 piorou para 20/70, e aí ela chegou para mim em 2019 com essa situação aqui: 20/100 parcial no olho direito, tá? A gente observa no fundo do olho dela um fundo de olho miópico, uma inserção levemente oblíqua do disco óptico do olho direito, tá? No olho esquerdo, 20/150 de visão, um pouco pior ainda, e a mesma caracterização do outro olho, um fundo de olho miópico, levemente hipopigmentado. A Angio mostrava uma discreta hiperfluorescência em defeito por transmissão na região entre as arcadas, mas nada mais chamava atenção, na periferia também. Tá? No olho esquerdo a mesma situação, e periferia nada, e na tomografia, esse era o OCT dela de cada um dos olhos. Nesse ponto, alguém queria falar alguma hipótese diagnóstica para essa paciente? Ô, Fábio, ela usa alguma medicação, não? Não, nada. Ela é rígida, não usa nenhuma medicação. Eu acho que vai ficar... A única coisa que eu consigo pensar, bom, eu já vi maculopatia tóxica dessa alteração na retina externa, bem levezinha a gente vê, mas eu acho que pela simetria eu ficaria com alguma distrofia, tem aquela distrofia macular oculta, enfim, acho que vai acabar descobrindo aí no eletroretinograma. Não sei se alguém tem outra hipótese. Eu sempre lembrar da sorologia. Fábio. Acho que a gente tem que sempre descartar sífilis, né? Um caso desse. Tinha, viu, o Rodrigo, ela passou com outros colegas que pediram, ela é negativa para infecções, luz, inclusive. Mas pela simetria também, Pira. Não sei se você já viu simétrico assim, sífilis, eu nunca vi. Não, e o grande detalhe da sífilis que eu gostaria de comentar... Eu acho que também a maculopatia oculta seria uma possibilidade, né? Ela é bem rara, né? Mas a minha primeira hipótese aí foi distrofia de cones, na verdade. Ela tem assim uma alteração ali na camada externa da retina, ali na zona elipsoide e na linha COST, né? A gente nos dois olhos percebe isso. Por isso eu pedi para ela fazer os exames de eletrofisiologia, né? Fabinho, você pode retornar... bom, tá certo. Tá. Pode? Pode retornar para a retinografia colorida? Esse direito.
direito e esquerdo. E a angiografia fluorescênica? Aí. Eu excluiria sífilis, porque vocês não vão encontrar sífilis de polo posterior sem envolvimento do nervo óptico. O nervo óptico vai estar sempre hiperfluorescente, porque sífilis é sempre uma neuroretinite quando quando você tem um envolvimento do segmento posterior. Só assim. O nervo óptico não. O senhor acha que o nervo está quente? Acho que não. Eu também Eu acho que esse é um padrão normal de fluorescência de nervo. Eu não acho o nervo quente. Fora o tempo de acompanhamento, né? Sim, o tempo tá um tempão. Sim. Maculopatia oculta, nós temos um caso de maculopatia oculta. Essas alterações, isso daí, se você não tiver um acompanhamento, isso pode ser... Ela é jovem e sexo feminino, né? 40 anos, sim. 40 anos, até 40 anos de idade, você pode pensar numa foveolite, entendeu? Porque tem um aspecto de retina externa também alterada. É um conceito interessante que o Spade deu, em vez de fazer aquela retinal pigment epithelitis, porque normalmente isso evolui bem, depois o paciente recupera toda a visão nos casos de epitelite, mas nos casos de maculopatia oculta, não. Você tem uma sequela visual, entendeu? Vamos ver a eletrofisiologia. Foi feito o primeiro PVE, né, que mostrou a alteração, mostrando então que, tirando a possibilidade de ser uma causa psicogênica ou simulação, como alguns outros colegas tinham pensado, né? O ERG de campo total realmente veio dentro do normal em ambos os olhos, e o multifocal mostrou uma redução das amplitudes, né, na região central. Agora vocês querem falar o diagnóstico? Sim, com o campo total mostrando a resposta de cones normal, a gente descarta a hipótese de distrofia de cones, né? E corrobora com a ideia da maculopatia oculta. Sim, isso mesmo, Pirada. Aí, esse é o diagnóstico que... Aliás, eu queria agradecer muito a doutora Sung, que realizou todos os testes aí da eletrofisiologia, e chegando e conversando com ela, excluindo a toxicidade, que seria uma causa, né? A distrofia macular oculta ficou como a nossa hipótese, né? Que ela a característica dessa doença é justamente isso, né? Uma diminuição da acuidade visual central, com fundo de olho e angioflúor normais, tem essas alterações que a gente mostrou no OCT. O ERG de campo total é normal e o multifocal mostra redução porque ela vai afetar os cones ali da região macular. Em alguns casos tem associação com a mutação do gene RP1L1, né? Então esses são os casos do artigo desse autor japonês que mais estudou essa doença e que a gente vê essas alterações. Tá? Pessoal, eu vou seguir porque realmente nós estamos... No nosso único caso de maculopatia oculta, a gente, com o Dr. Remo Turquete, nós enviamos 4 casos de foveolite para o Retinal Cases em Brief Reports, e um caso foi feito diagnóstico diferencial com a distrofia macular oculta, né? E para você justificar esse diagnóstico, é importante você fazer o estudo genético. O estudo genético está caro, a gente tentou fazer, nós não conseguimos, custa por volta de R$5.000. Existe laboratório que faz, o RP1L1, entendeu? E isso corrobora o diagnóstico de distrofia macular oculta. Eu não sabia que existia casos em que você tem RP1L1 sem alteração, e mesmo os pacientes mesmo assim confirmado o diagnóstico de distrofia macular oculta. Eu não sabia disso. Raul, até onde eu sabia, para você fechar o diagnóstico, inclusive a gente entrou em contato com um coreano que tem 30 casos disso, publicou no IOVS, a gente entrou em contato via e-mail com ele, e ele confirmou o nosso caso, mas só falou o seguinte: peça o estudo genético para você ter uma certeza de que se trata de distrofia macular oculta.
O Eles diagnóstico estão ainda não é falando que tem, agora mais recentemente, tem casos de distrofia macular oculta que não tem associação com o gene RP1L1 também, né? E qual é Então, a característica disso, então? não, Fica você com... pode ter um quadro bem parecido, mesmos achados, tudo igual, mas ainda não se sabe o gene que causa essa distrofia. Eu pedi para ela o teste, ela não fez também essa questão, porque ela, falando sinceramente, ela perguntou, vai mudar alguma coisa para mim? Eu falei, não, seria interessante para a gente ter o diagnóstico. Ela acabou não querendo fazer, mas depois eu fui ler que tem esses casos também que não tem o gene RP1, mutação nesse gene Agora, RP1L1. Fabinho, qual foi a evolução desse caso? Ela estabilizou na acuidade visual, mas ela só tem 1 ano de acompanhamento comigo. Repara Né? que, como está na foto C, olha como é que a fóvea ela está diminuída de espessura. Sim, sim. Uhum. Você Os casos são acompanhou A, variáveis, né? B e Tem C. casos, tem a apresentação variada e a evolução também é variada. Tem casos que mantêm a acuidade visual mais, outros que evoluem um pouquinho com piora, né? Uhum. Bom, vou para o último caso, porque a gente tem os casos depois desses aí. Esse caso do ponto, esse que já era Covid, né? Então vocês vão ver que ele é bem só o essencial mesmo. Uma paciente de 78 anos, tá? Que veio com uma baixa acuidade visual no olho direito há 5 dias e uma sensação de pressão em ambos os olhos há mais ou menos 30 dias. Ela tinha um buraco de mácula no olho esquerdo que não foi operado e ela é cadeirante, tem osteoartrite do quadril direito. A acuidade visual dela nesse dia era de conta-dedos em ambos os olhos, uma catarata nuclear 3 cruzes. Eu não tenho a foto do fundo do olho, tá? Mas no fundo do olho, o que a gente via? No olho esquerdo, buraco de mácula já com aspecto antigo, mobilização de pigmento. No olho direito, ela tinha manchas algodonosas próximo ao disco óptico, 2 manchas algodonosas, e o fundo de olho tinha drusas, mas não chamava muito atenção o aspecto macular. Então eu pedi para ela um OCT, né? E aí a gente vê o OCT do olho esquerdo, o buraco de mácula antigo, e o direito é que tem essas lesões. Se vocês quiserem comentar rapidamente, aí eu já vou dando sequência. Então, é uma paciente que tem essas lesões hiperrefletivas, né, pegando nuclear interna e plexiforme externa, sugestivo dessa lesão de PAN, né, que é maculopatia mediana aguda perifoveal, e tem esses gaps, né, entre uma e outra, que num anfase poderia mostrar um padrão fern-like em samambaia, que pode estar associado com alguma oclusão venosa. E quando a gente vê essas lesões confluentes assim, é importante a gente excluir uma oclusão de artéria central da retina, né? Porque a gente tem o plexo superficial e o plexo intermediário e profundo. A gente sabe que o padrão mais comum é a gente ver aquela mácula em cereja no fundo do olho e ver hiperrefletividade na camada interna e nas camadas intermediárias e profundas no OCT, né? Então a gente vendo esse OCT, eu pensei realmente nesse componente arterial, uma oclusão arterial oculta, porque fundo de olho normal. Já fui pedir os exames de sangue, inclusive ultrassom Doppler de carótida, tá? Ela veio com VHS de 62, que não é muito alto para a idade dela, então pedi a avaliação do reumato, isso foi tudo bem rápido. Ela tinha ateromatose na subclávia direita e carótida. Mesmo assim, quando ela passou com o reumato, ela já referiu uma dor de cabeça para ele iniciou corticoterapia oral, tá? Então, lembrar desse caso, depois de 2 meses, ela foi acompanhada com corticoide, né? Aqui ela tinha 20/200 já 2 meses depois, a gente vê que evoluiu com atrofia daquelas camadas ali, a camada nuclear diminuiu bastante a espessura, tá? Então, a paciente, o reumato decidiu, mesmo com ultrassom das artérias temporais normal, ele resolveu partir para uma biópsia da artéria temporal, que agora eu vou convidar a doutora Vanessa para ela falar rapidamente o que ela encontrou na biópsia dessa artéria temporal, tá?
A Vanessa tá pronta? Estou pronta. Beleza. Pode mostrar então, Vanessa. Compartilha a sua tela aí. Ah, ele disse que eu não consigo compartilhar se tiver... Você tem que descompartilhar já. Certo. Só um minutinho que eu já... Aqui. Já saiu? Saiu. Ó, ótimo. Vamos lá. Pronto. Essa primeira imagem que eu trouxe é a artéria inteira numa coloração para a gente ver a camada elástica. Então, eu dei um zoom ali na camada elástica, seriam esses fios pretos que a seta verde está apontando. A gente vê aqui nessa coloração que ela não é contínua, ela está arrebentadinha em alguns pontos. A segunda imagem era mais para mostrar toda a estrutura da artéria, então a seta amarela é a luz, a seta vermelha é a camada íntima, a azul é a túnica média e a preta é a adventícia. Então a gente já vê que na túnica média tem um infiltrado linfocitário bem exuberante. Aqui um detalhe desse infiltrado linfocitário na seta verde. E a imagem seguinte mostra, além do infiltrado linfocitário, que são todas essas células pequenininhas azuis, células gigantes multinucleadas na seta verde. Então, o nosso diagnóstico foi arterite temporal de células gigantes. Joia, Vanessa. Puxa, muito obrigado aí. Excelente. Eu que agradeço. Só para finalizar aqui, eu vou mostrar uma foto do artigo. Fabinho, eu poderia fazer um comentário? Lógico. Sobre esse aspecto. Eu fiz pós-doc em imunologia ocular e publiquei um paper sobre arterite temporal. Né? Uhum. O paper está no European Journal of Ophthalmology, em que a gente fazia biomicroscopia ultrassônica no correr da artéria temporal para a gente ver qual é o melhor local para você fazer a biópsia e se tinha algum achado que a gente podia usar na prática para fazer a melhor, para tirar o maior pedaço, que essas biópsias elas enganam muito. Você pode ter falso negativo, porque tem gaps. Você tem áreas na artéria temporal em que você tem uma artéria normal, ela é focal, ela não é inteira alterada, entendeu? Então o BM ele pode auxiliar você. Qual o local que você pode fazer a retirada da artéria temporal para você ter um bom resultado de biópsia? Lembrar que a biópsia ela não é fundamental para você fazer o diagnóstico de arterite temporal. E uma outra coisa que eu vi, há formas, pelo menos em 10% dos pacientes, que o VHS vai vir normal. O VHS da mulher é idade mais 10 dividido por 2, até essa faixa da normalidade. Mas o que é fundamental é a proteína C reativa. Então, Sim. a dica para quem tiver desconfiado de um paciente com arterite temporal é você pedir VHS e proteína C reativa. E, às vezes, você faz o acompanhamento do tratamento com a proteína C reativa. Ela é mais sensível do que o VHS para o diagnóstico de arterite temporal. Talvez, por isso, tenha dado 62 o teu VHS. Sim. Só para concluir, lembrar então desses casos em que a gente tem a oclusão só do plexo intermediário e profundo, como esse caso publicado, né, no grupo do Iannuzzi, aqui o paciente tinha uma oclusão de artéria central oculta, ângio normal, fundo de olho normal, sem mácula em cereja e tinha uma dissecção da carótida, tá? Eu vou pedir então para o Dr. Nagilton apresentar o caso para a gente poder discutir.
E vamos seguir em frente, que nós já estamos um pouco atrasados aqui com relação ao tempo.